Olá, boa tarde. Manifestações a favor e contra o governo federal reúnem milhares de pessoas neste domingo em Porto Alegre. E na Redenção, um grupo estimado de 5.000 pessoas se reuniu para apoiar a presidente Dilma. Dia de manifestações em Porto Alegre. No Parque Farroupilha, militantes do PT e de partidos de esquerda, além de representantes de movimentos sindicais e sociais, realizaram um ato de apoio ao governo federal. A capital gaúcha foi das poucas cidades do país a promover um evento pró-governo neste domingo. Muitos dos apoiantes da presidente da República vieram do interior do estado. A concentração começou perto do meio-dia com um coxinhaço, referência irônica aos que pedem o impeachment de Dilma Rousseff. Nas faixas e cartazes, frases de efeito como "não vai ter golpe" e mensagens em defesa da democracia, de Dilma e do ex-presidente. O sol predomina neste início de semana em Porto Alegre. A nebulosidade tende a ser baixa e as temperaturas amenas. A máxima não passa de 29 graus. Em Novo Hamburgo, pode nublar um pouco, mas isso não impede a ação do sol. Também faz 29 graus. Céu limpo na maior parte da tarde no litoral norte, mas as nuvens aparecem ao anoitecer. Os termômetros variam entre 18 e 26 graus em Tramandaí. 73 taxistas da capital já perderam a licença para conduzir táxis desde janeiro. No início do ano, a EPTC intensificou a avaliação de antecedentes criminais dos motoristas para garantir mais segurança no serviço. O afastamento desses condutores está relacionado a crimes como tráfico de drogas, estelionato e agressões. O pente fino no cadastro dos mais de 10.000 taxistas continua sendo feito diariamente pela equipe da EPTC. E mais uma polêmica sobre os serviços de transporte de passageiros em Porto Alegre, a regularização dos mototáxis. O Sindicato dos Motoristas Profissionais do Rio Grande do Sul está capacitando mototaxistas e marcou para o dia 4 de abril o início das operações do serviço. Mas a EPTC diz que o transporte de passageiros é e vai continuar sendo ilegal. Atualmente, 600 motoristas trabalham oferecendo o serviço de mototáxi em Porto Alegre, só que de forma ilegal. O sindicato da categoria alega que uma lei federal já regulamentou a profissão. Mas para a EPTC, o serviço só pode funcionar com o aval do município. Os sistemas de transporte urbanos, eles são exclusivos de regulamentação municipal. Portanto, nós temos autonomia para definir quais os modais de transporte vão operar aqui na cidade de Porto Alegre. Nós estamos procurando trabalhar legal, dentro da lei, de forma organizada, qualificada, que é o papel da EPTC, fiscalizar quem está qualificado e quem está dentro da lei. E não combater uma lei legal para quem quer trabalhar legal. Sem a regulamentação, o transporte continuará sendo considerado clandestino em Porto Alegre, segundo a EPTC. A multa prevista para o motorista que for pego prestando o serviço é de R$ 7.000, ou R$ 14.000 se for reincidente. Além disso, a moto é apreendida. Para a EPTC, há riscos para a saúde pública. De acordo com Vanderlei Capelari, o capacete deve ser de uso individual para evitar transmissão de doenças. O Sindimotos alega que os mototáxis oferecem toucas descartáveis. Mas o principal argumento da EPTC é a segurança. A questão da segurança, nós temos hoje em torno de 11,9% de motos dentro da frota de veículos em Porto Alegre, mas esse percentual representa 44% dos acidentes fatais aqui na cidade de Porto Alegre. A redução de acidente, a competência é de quem administra o trânsito e não de quem trabalha. E nós somos profissionais. Não nos iguale aos outros, respeitando aos outros. Nós sabemos pilotar moto. Infelizmente, quem inicia está fadado a acidente e é com esse que eles nos comparam. Isso não é possível acontecer. Para taxistas e motociclistas, a preocupação também é com a segurança de motoristas e passageiros. Olha, tem muita coisa porque o nosso trânsito aí está meio pesado. Vai aumentar os riscos. Se para nós os táxis pedem 3.000 itens de segurança, como pode uma moto ter segurança para o passageiro, né? Pode ser a risco de ter mais assalto ainda para nós. Porque eu não sei se eu carregar um passageiro ali, eu não sei se vai me assaltar ou não, né?
A empresa Foton Caminhões adiou para 2017 o início das operações em Guaíba. O governador José Ivo Sartori assinou um termo aditivo ao contrato, prevendo a ampliação do projeto e a inclusão de uma nova linha de montagem. O investimento vai transformar a fábrica de Guaíba na base exportadora da empresa para a América Latina. A montadora chinesa deve gerar pelo menos 1.300 empregos diretos e indiretos no estado. Norte do estado com nebulosidade de baixa a moderada para esta segunda-feira. O sol predomina na serra à tarde, mas a tendência é de nublar à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 25 graus. Mesma condição no Planalto Médio, onde as nuvens estarão em maior quantidade. Faz 27 graus. Já no noroeste, a tarde tende a ser ensolarada, apesar das nuvens no fim do dia. A máxima chega a 28 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. Calçadistas do Vale dos Sinos apostam na economia criativa para fugir dos efeitos da crise. E em instantes, os reflexos das mudanças nos financiamentos imobiliários da Caixa. A tarde desta segunda-feira promete ser ensolarada na fronteira oeste. Não há previsão de nuvens e nem de chuva em Uruguaiana, que terá temperatura agradável. A máxima fica em torno de 28 graus. Em São Borja, o céu fica parcialmente nublado no meio da tarde, com chance mínima de chuva. Faz 29 graus. E mais distante da fronteira, sol entre nuvens, que não devem se acumular e se dissipam pela noite. Os termômetros vão variar entre 14 e 28 graus em Alegrete. A produção de grãos no Rio Grande do Sul deve recuar 1,7% este ano em relação à safra anterior, ficando em 31.300.000 toneladas. Conforme a estimativa do IBGE, a queda vai ser puxada principalmente pela redução de 14,6% na colheita de milho, que deve totalizar 4.800.000 toneladas. Já a produção de soja deve crescer 3,4%, chegando a 16.200.000 toneladas. Para auxiliar as empresas do setor calçadista a enfrentarem a crise econômica, o Sebrae da região do Vale dos Sinos criou um novo programa de estímulo à economia criativa. É o que mostra a reportagem da TV Fevale. O cenário industrial brasileiro sofreu uma queda histórica na produção no ano de 2015, com uma retração de 8,3% segundo o IBGE. Para as empresas que não querem entrar para essas estatísticas, a saída é a criatividade. E pensando nisso, o Sebrae lançou um programa que apoia essas empresas. O projeto da Indústria Criativa para calçados, artefatos de couro e materiais. A gente identificou a necessidade de propor um projeto visando a construção de uma identidade das nossas pequenas empresas, né? Porque a gente avalia que muita gente basicamente copia no desenvolvimento da sua coleção e a gente imaginou ser um pouco mais proativo nesse desenvolvimento e permitir, né, oferecer ferramentas para as empresas para que elas possam fazer a sua criação conforme a sua identidade. As metas do projeto da Indústria Criativa do Sebrae são animadoras. É estimado um aumento em 20% do faturamento das empresas, lucratividade de 10% por mês, 15% de aumento no nível de gestão, elevação em 10% no número de clientes ativos e 20% de aumento nos lançamentos de novos produtos, baseados na economia criativa. Os resultados dos projetos do Sebrae têm sido bastante satisfatórios para as empresas que ingressam neles. O Sebrae nos ajudou a mostrar o caminho
E a partir daí fizemos a parte de organização da empresa. Estamos agora crescendo, participando em diversas feiras, exportando, que era uma coisa que nós não fazíamos até 2 anos atrás. Empresas das áreas de artesanato, beleza e estética, turismo, alimentação e gastronomia e marketing e mercado podem participar a partir de hoje de um projeto chamado Empreender. A iniciativa reúne empresários de um mesmo segmento que definem demandas comuns e, com o apoio de um consultor, buscam soluções de forma coletiva. O acesso das empresas ao Empreender é gratuito. A Associação das Empresas de Pequeno Porte da região Nordeste do estado é quem coordena o projeto. Caxias do Sul, Vacaria, Farroupilha, Lajeado, Santiago e Pelotas estão contempladas e cada município vai receber apoio para criar 5 novos núcleos setoriais em um prazo de 18 meses. E a Caixa Econômica Federal quer ajudar a aquecer a economia com estímulo ao mercado imobiliário. Para isso, aumentou o percentual de financiamento com recursos da caderneta de poupança. Há 15 dias, Marco está de apartamento novo. Mas para isso ele teve que vender seu antigo imóvel e utilizar o valor para pagar a entrada. Como o financiamento da Caixa era de até 50%, a procura era baixa. Consequência, foi preciso ter paciência para colocar o plano em prática. Foram poucas pessoas procurando o meu apartamento, foram poucos possíveis compradores visitar o meu apartamento. Então, talvez aí tenha demorado um pouco mais. Cheguei a pensar em baixar um pouco o preço para agilizar a venda, acabei optando por aguardar um pouco para valorizar também o meu patrimônio, né? Mas as regras mudaram, principalmente para a carta de crédito SBPE, que utiliza recursos da poupança. O limite máximo de financiamento de imóveis usados, que era de 50%, sobe para 70%. Para servidores públicos, para 80%. Outra diferença com essa notícia é, em vez de você ter possibilidade de ter somente um imóvel financiado, agora você pode ter tantos financiamentos quanto a sua renda permitir dentro do sistema do SBPE. Também foram anunciadas novidades para a linha Procotista, para pessoas que têm conta vinculada ao FGTS. O financiamento, que era de até 80%, agora chega a 85%. Além disso, foram liberados 7 bilhões de reais, o que deve dar andamento a contratos já aprovados que estavam parados por falta de recursos. A maior facilidade de crédito significa mercado mais aquecido. Vai ser um efeito positivo para o comprador, que agora vai poder retomar o sonho da casa própria, de trocar de imóvel ou até mesmo começar a investir em imóvel, e para o vendedor, naturalmente, que vai ter uma demanda maior, ou seja, um leque maior de pretendentes para adquirir o imóvel dele. E agora educação. O Colégio Protásio Alves, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, só vai iniciar o ano letivo no dia 21 de março. A escola ainda não foi completamente recuperada dos estragos causados pelo temporal de 29 de janeiro. Uma análise técnica apontou que somente 50% dos danos no telhado foram consertados. As chuvas da semana passada dificultaram a conclusão do processo. Pais, professores e direção da escola entraram em acordo para que as aulas comecem na próxima segunda-feira. A Secretaria Estadual da Educação confirmou que aproximadamente 70 instituições de ensino da capital sofreram prejuízos com o fenômeno climático do fim de janeiro, tendo que passar por reparos. E ainda não está totalmente normalizada a entrega de medicamentos nos postos de saúde da capital. Depois que a Justiça suspendeu a portaria do Conselho Regional de Enfermagem, que determinava que apenas farmacêuticos poderiam entregar medicações, enfermeiros voltaram a exercer essa função. Enquanto a portaria esteve em vigor, muitos pacientes ficaram sem receber remédios, o que causou transtornos para quem procurou as unidades de saúde nas últimas semanas. O Corém deve entrar na Justiça para reverter a decisão ainda hoje.
Na unidade de saúde Coab Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, a cadeira está vazia porque os enfermeiros pediram para não aparecer na reportagem. Mas hoje os profissionais voltaram a atender no dispensário de medicamentos, como determinou a liminar da Justiça da semana passada. Desde a proibição da atividade pelo Conselho da categoria, o Corém, os usuários precisavam se deslocar até uma farmácia distrital. A gente tem que pegar ônibus, gastar passagem, às vezes a gente nem tem condições de gastar passagem para buscar um remédio. E aqui tendo é mais fácil, né? Mas nem todos os remédios voltam a ser distribuídos. Os antimicrobianos, em geral chamados pela população de antibióticos, foram recolhidos dos dispensários. Conforme a decisão liminar, assim como os medicamentos controlados e antirretrovirais, a população só terá acesso a eles nas 10 farmácias distritais de Porto Alegre, onde há farmacêuticos. Pela manhã, os profissionais de enfermagem de 20 postos ainda não tinham voltado a entregar medicamentos. Além da instrução às coordenadorias, agora a Secretaria de Saúde está oficiando os funcionários sobre a segurança jurídica para o retorno. As pessoas podem estar muito seguras. Nós estamos buscando, enquanto município, todos os nossos informativos serem de formas oficiais para dar essa garantia, né? Então, não estamos fazendo isso meramente por um comunicado verbal. Nós estamos escrevendo, o secretário está assinando, está dando essa garantia a nossos trabalhadores. O Corém instruiu os profissionais a cumprirem a liminar, ou seja, a somente entregar medicamentos. No caso de qualquer dúvida de interpretação da receita, eles devem indicar a farmácia distrital. O Conselho vai tentar derrubar a liminar. O ato de dispensação tem que ter um profissional com habilitação específica, liberando o profissional da enfermagem, que hoje está sendo desviado da sua tarefa, para fazer essa atividade de fim. Falta 400 profissionais da enfermagem, hoje no município de Porto Alegre. Esses profissionais têm que fazerem atividade de enfermagem, vacinas, curativos, visita domiciliar, participar de grupos. Então, esse profissional qualificado hoje está sendo desviado para fazer o ato da dispensação de medicamentos. Tendência de céu claro a parcialmente nublado no centro do estado para esta segunda-feira. As nuvens estarão presentes no Vale do Rio Pardo, mas elas não interferem na ação do sol. O calor não se manifesta e as temperaturas ficam em torno de 28 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, nada de nuvens à tarde, também faz 28 graus. E no sul, poucas nuvens e tarde ensolarada, faz mínima de 17 e máxima de 28 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir: projeto integra sustentabilidade e cinema ao ar livre na fronteira com o Uruguai. E agora o esporte no canal aberto com Farid Germano Filho. Tudo bem, Germano? Tudo bem, Clarissa. Como fosse de férias? Muito bem. As águas caribenhas fizeram bem? Não, foi aqui no litoral gaúcho mesmo, não, mas Farid. são parecidas, são bem parecidas. São bem parecidas. Me diz uma coisa, a Superliga Masculina de Vôlei não foi muito bem, né, Farid? Pois é, Clarissa. O representante gaúcho na Superliga, uma saudação também aos nossos telespectadores de vôlei masculino, iniciou a fase decisiva com derrota. É isso mesmo, o Bento Vôlei perdeu a primeira partida dos play-offs decisivos da Superliga para o Brasil Quirim por 3-0. O Bento precisava vencer a próxima partida em casa, ou melhor, precisa vencer a próxima partida em casa no dia 19 para forçar a decisão em um terceiro jogo. Em Santa Cruz, aí mudando de esporte, sendo do vôlei indo para as pistas, na abertura da Stock Car 20, Felipe Giafone venceu. E em Porto Alegre, o destaque, já outro esporte, é o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis. Na Sojipa, a disputa reúne tenistas de 14 e 16 anos. Na Leopoldina Juvenil, a disputa é entre jovens de 18 anos. Confira. O amor pelo tênis é o mesmo, mas as nacionalidades são diversas. Israel, da Argentina, Sweden. Jovens tenistas de mais de 50 países se encontram nas quadras do Leopoldina Juvenil, onde ocorrem as disputas nas categorias 18 anos, feminino e masculino. O objetivo é somar pontos no ranking mundial.
O Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre está entre os 9 torneios mais importantes do calendário mundial, ao lado do Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos Estados Unidos. Muitos tenistas que se destacam no circuito profissional já passaram por aqui. Já há 8 anos, é uma das 9 maiores competições juvenis do mundo. Já passaram por aqui nesses 33 anos, de existência deste campeonato, jogadores como Gustavo Kirten, Andy Roddick, Svetlana Kuznetsova, Juan Martín Del Potro, Ana Ivanovic, Tsonga, enfim, que logo ali adiante se tornam profissionais top 10, top 20 do tênis profissional. João Pedro é uma das promessas do tênis gaúcho. Por isso, recebeu o convite para participar do campeonato ao lado de atletas selecionados pelo ranking. Claro, é um torneio visto no mundo todo. A mesma pontuação de Grand Slam, isso é muito bom. Para mim, que eu estou tentando ganhar pontos no ITF. E uma oportunidade muito legal para mim. Quem veio de longe reconhece a oportunidade de competir com grandes nomes do tênis juvenil. É a nossa primeira vez aqui no Brasil. O nível de competição é alto. Nós gostamos de estar aqui. O Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre vai até o dia 20 de março. O sol predomina na região sul nesta segunda-feira. Na fronteira, a nebulosidade será baixa, mas a ação do sol não faz as temperaturas subirem. A máxima encosta na casa dos 27 graus. Em Pelotas, as nuvens aparecem, mas em pouca quantidade esta tarde. Também faz 27 graus. E no litoral sul, tarde ensolarada, mas sem calor. A temperatura varia entre 16 e 25 graus em Rio Grande. E um projeto na fronteira do Brasil com o Uruguai mistura sustentabilidade e a cultura do cinema ao ar livre. Os detalhes na reportagem da Web TV Cidade 10, nossa parceira em Santana do Livramento. A sala de cinema é a praça pública e a tela grande é instalada a partir do esforço coletivo do telespectador que, ao mesmo tempo que pratica um esporte, gera a energia que é utilizada na exibição do filme. Esse é o processo do projeto Efeito Pedal, uma iniciativa de uma produtora de Montevidéu que voltou à fronteira Livramento Rivera no final de semana, trazendo cultura e uma mensagem de sustentabilidade aos fronteiriços. A estrutura da sala de cinema ao ar livre é montada por 4 estudantes, 2 uruguaios e 2 brasileiros que viajam por todo o interior, transformando espaços públicos em salas de cinema e desafiam e chamam a atenção para a necessidade de cada um gerar a própria energia que consome de forma sustentável. A energia necessária para poder proyectar a película sale de las bicicletas que habrán visto en imágenes, que estarán viendo en imágenes. Nosotros viajamos con bicicletas que são las que generan la energia. O movimento constante das bicicletas, sendo elas do projeto ou das pessoas que podem fixar sua própria bike ao sistema, gera a energia que é armazenada em um gerador que, ao atingir 1.500 watts, repassa o projetor e a tela inflável. Depois de percorrer praticamente todo o Uruguai, o projeto começa uma nova fase, abrangendo também cidades brasileiras. É um projeto também que agora, a partir de maio, ele começa a entrar no Brasil, começando por Porto Alegre, passando por São Paulo, Rio de Janeiro. Então, uma ótima oportunidade de se assistir um cinema, se praticar um esporte e gerar uma energia limpa. Bem interessante a iniciativa. O Canal Aberto volta amanhã. Mais informação no Jornal Segunda Edição às 7 da noite. Uma boa tarde.